As redes sociais entraram em polvorosa após viralizar uma reportagem do portal Metrópolis mostrando que o governo federal adquiriu em 2020 R$ 2.200.000 em chicletes, 8,9 milhões em bombons e 31 milhões e meio em refrigerantes, entre outros itens considerados supérfluos em um ano de pandemia que matou milhares e estourou o orçamento do país. A cereja do bolo, ou seu recheio, foram os 15,6 milhões consumidos na forma de leite condensado, produto, aliás, que Jair Bolsonaro gosta de passar no pão no Palácio do Alvorada. Enquanto isso, milhões de brasileiros deixaram de lado esses itens ao chegar no caixa do supermercado e fazer as contas por conta do aumento nos preços do arroz, do feijão, do óleo de soja, da carne, entre outros produtos. Vale lembrar que no ano passado, a inflação para os mais pobres foi de 6,22%, enquanto aquela que atingiu os mais ricos ficou em 2,74%, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como justificativa para os gastos, o Poder Executivo afirmou que precisa sustentar uma tropa, literalmente, apontando que o maior gasto nessa área foi das Forças Armadas. Bem, os valores precisam ser investigados, até porque a reportagem mostra que ao consumir 1,8 bilhão em alimentos, o governo gastou 20% a mais do que em 2019, ano que não tivemos uma pandemia. Se não houve um esquema de desvio de verbas escondido em meio ao chiclete ao leite condensado, isso significa que Bolsonaro é mais insensível à situação do país do que parece, ou mais incompetente na gestão do país do que parece, ou os dois juntos. Lagosta para lá, vinhos para cá, gastos supérfluos aconteceram em todos os governos até aqui e também beneficiaram membros do Poder Legislativo e do Judiciário de uma forma vergonhosa. O que causou indignação maior neste momento, contudo, é que Bolsonaro vem sendo criticado por sua necropolítica durante a pandemia, conduzindo conscientemente o país em direção à tragédia e esquivando-se de ser o líder que o país precisa durante uma crise humanitária, mas também econômica. Ao mesmo tempo, a indignação vem do fato que o governo usou a justificativa da falta de recursos para interromper o pagamento do auxílio emergencial em dezembro. O benefício garantia não apenas a manutenção de famílias de trabalhadores pobres, que ganham até 3 salários mínimos, no momento em que uma segunda onda leva ao novo fechamento de atividades, mas também ajudava a aquecer a economia. Só não fomos mais para o buraco porque o Congresso Nacional convenceu Bolsonaro no início do ano passado a aumentar esse valor. Claro que os 2,2 milhões em chiclete, os 8,7 milhões em bombons, os 31 milhões e meio em refrigerantes e, claro, os 15,6 milhões em leite condensado não são capazes de bancar os bilhões necessários para pagar 600 ou 300 mensais a dezenas de milhões de famílias pobres. Mas eles mostram uma desconexão profunda do governo com o momento em que vive o seu país. Ao ver esses gastos, é como se ouvíssemos Bolsonaro dizer novamente: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre, como ele disse em abril do ano passado, questionado sobre os mortos na pandemia. No dia 15 de março de 2020, em uma manifestação a favor, daqueles protestos a favor de Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, fãs do presidente carregavam cartazes trazendo um foda-se gigante. Esses gastos são isso. Eles são mais um capítulo dessa era em que o governo nos meteu, a era do foda-se. Defensores do presidente dizem nas redes sociais que esses valores são pequenos em comparação a outras sangrias no orçamento. A mesma justificativa usada para menosprezar os desvios de recursos públicos que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, foram comandados pelo senador Flávio Bolsonaro, Republicanos, com a ajuda de seu então assessor Fabrício Queiroz, no que convencionou se chamar de escândalo das rachadinhas. Ou seja, sacanagem ocorre quando envolve o outro lado. Bem, o ano começa sem oxigênio, sem perspectivas de vacinação em massa, sem empregos, sem auxílio emergencial, mas com a garantia que chiclete, bombom, leite condensado e cara de pau não vão faltar ao governo Bolsonaro. Qual?